mas eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de participarmos da mesa do Senhor, essa passagem tão linda do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 13, nós leremos do verso 1 ao 17, assim diz a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavarás os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça? Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está limpo, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Só até aqui. Senhor, bendito seja o teu nome. Nós, mais uma vez, abrimos a tua palavra e ouvimos a tua voz. Dá-nos o privilégio de não somente sermos ouvintes da tua palavra, mas dá-nos a alegria de praticá-la nas nossas vidas, em tudo que somos. Derrama mais da tua palavra, de quem o Senhor é, em nós. Que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. No nome de Jesus, amém. Desde sexta-feira, quando você chegou aqui, nós estamos tratando sobre esse tema, o homem bíblico. E basicamente o que nós buscamos apresentar biblicamente aqui é que o homem bíblico é Jesus. De que o padrão de masculinidade bíblica, ele se encontra estratificado numa única pessoa. E é claro que nós temos muitos outros personagens na Bíblia que experimentaram virtuosamente aspectos do reino de Deus na sua história. Contudo, ninguém foi como Jesus. Ninguém é como Jesus. E todos nós aqui precisamos entender que, do ponto de vista do reino de Deus, o que Deus espera de nós como homens é sermos como Jesus. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui nesse texto que Jesus é um modelo de homem bíblico por causa do seu conhecimento.
Jesus é um modelo de homem bíblico por causa do seu amor. E cabe a nós respondermos a esse modelo. Então, Jesus, por causa do seu conhecimento, Jesus, por causa do seu amor, coloca em nós uma responsabilidade de responder ao que Ele é e o que Ele fez. Dá uma olhada no texto. Quando é que isso aqui aconteceu? Versículo 1. Antes da festa da Páscoa. E aqui não é qualquer festa da Páscoa. É a última experiência de comunhão de festa da Páscoa que Jesus teve com seus discípulos antes da sua morte. Nós estamos aqui naquela semana derradeira em que Jesus foi crucificado, na sexta-feira. E aqui há uma discussão em qual dia isso aqui aconteceu, mas provavelmente foi na quinta, quando Jesus estava prestes a ser entregue, porque depois disso aqui eles vão para o jardim do Getsêmani e Jesus já é preso, julgado na madrugada e crucificado no dia seguinte. Então assim, nós estamos no último momento de Jesus com os seus discípulos antes de ser crucificado. E olha, o texto mostra um certo conhecimento de Jesus que nos escapa. Se não, veja você o versículo de número 1. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O que Jesus sabia? Ele sabia que era chegada a sua hora. Ele sabia que ele tinha pouquíssimas horas com os discípulos dali para frente. Jesus tinha esse discernimento por causa da intimidade dele com o Pai. E ele sabia ler a sua vida e a sua história. Nós somos ignorantes, absolutamente ignorantes sobre o dia da nossa morte. Jesus estava plenamente consciente disso naquele dia, naquela ocasião. Isso aqui é contrastado com outras passagens do Evangelho de João, como por exemplo, capítulo 2 de João, quando o primeiro milagre de Jesus é narrado. Naquela passagem, Jesus está num casamento em Caná da Galileia e acaba o vinho. E aí o pessoal fica naquele mal-estar e Maria vai conversar com Jesus, a mãe dele. E ela vira para ele e fala: o senhor não vai fazer nada? E o que ele fala? Mulher, não é chegada a minha hora. Ele responde ela assim. E a gente vai falando: nossa, que má resposta. Não, o que ele está falando assim: olha, o tempo do meu ministério definitivo ainda não chegou. Mesmo assim, ele age com misericórdia. Jesus tinha essa consciência. E é por isso que ele é um modelo de homem bíblico, porque isso traz sabedoria. Lembra no Salmo 90, o Salmo de Moisés, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Essa ideia de finitude, de que o fim está próximo, era uma coisa que era constante no coração de Jesus. A gente, de quando em vez, seja num velório ou num momento de culto, a gente se lembra que é mortal e que um dia nós não estaremos mais aqui. Jesus vivia a partir de que o seu ministério apontava para uma morte e morte de cruz, e ele sabia que a sua hora tinha chegado. Ora, nós que não somos como Jesus, a gente fica adiando as coisas que a gente sabe que tem que fazer, e fica deixando para depois, seja nesse discurso que o Paulo deu testemunho aqui sobre, não, quando eu for mais velho é que eu vou me entregar a uma vida de piedade, seja por uma licenciosidade de lidar com os recursos como se eles fossem infinitos. Você acha que os seus filhos vão ter para sempre a idade de estarem bem pertinho de você, a ponto que você possa influenciá-los? Você acha que o seu casamento tem recursos suficientes para aguentar a sua má vontade em permanecer ali ativo na relação? Porque afinal de contas vocês já estão casados mesmo. A gente acha que sempre vai ter tempo de compartilhar o Evangelho com aquele colega de trabalho amanhã, ou na semana que vem, ou outro dia, porque afinal de contas a gente já está há tanto tempo junto.
Mas Jesus, ele tinha esse discernimento de que ele não era, do ponto de vista humano, alguém que tinha muito tempo de vida ou poderia adiar a vontade do Pai na sua vida. Quero perguntar para vocês aqui, quantos de vocês aqui têm 33 anos? Tem alguém aqui com 33? Vai fazer em abril, Pedro? Ok. Quantos de vocês têm menos de 33? Levanta a mão. Ok. Então, todo o resto já tem mais, né? É? Você já viveu mais do que Jesus, do ponto de vista humano. Jesus, ele tinha essa maturidade e esse conhecimento muito mais novo do que você e do que eu. Agora, olha o que ele também sabia, versículo 3. Alguém pode ler o versículo 3, por favor, em voz alta? Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e ele que era Deus, voltava para Deus. Só até aí. O que Jesus sabia? Jesus sabia que o Pai tinha confiado tudo a ele. Faz um inventário das suas posses aí agora na sua mente. O que você tem? Pensa aí. Pensou? Ok, falou, facinho? Facinho? Só o passivo. Jesus era alguém que olhava para a vida e não vivia, não sentia que ele era mais importante ou menos importante, porque ele não era uma pessoa de posses. Várias vezes ele falou, olha, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele estava falando, fazendo uma referência clara ao fato de que ele não era rico. Não era rico. Ele não era uma pessoa de posses. Mas ele não se media com essa vara. Ele não se achava melhor do que os outros porque ele tinha alguma coisa, mas ele também não se menosprezava porque ele não tinha. Ele olhava para o mundo de Deus e falou assim, tudo é do Pai, e Ele me confiou todas as coisas. Ele desfrutava das coisas, ele sabia fazer uma refeição, dando graças, ele falou assim, isso aqui foi a comida que Deus me deu para hoje. Ele sabia olhar para a condição do corpo dele, e falou assim, esse aqui é o corpo que Deus me confiou para cuidar. Jesus era assim. E veja que isso tem tudo a ver com a identidade dele. Ele diz, sabendo este que o Pai lhe tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo do Pai, de Deus, e estava voltando para ele. Não é só uma questão de saber que a Deus pertence todas as coisas e que ele nos confiou, mas é também um senso de identidade. Saber que você é filho de Deus e que um dia você não estará mais aqui, mas você vai voltar para o Pai. Esse negócio dava a Jesus uma segurança em face à morte, porque não esquece não, ele sabia que ia morrer, em poucos dias, ali, no dia seguinte, ele sabia, em poucas horas, mas ele estava seguro em Deus, da sua identidade e do seu destino. Jesus também sabia de outra coisa. O que ele sabia? Versículo de número 11. Alguém, por favor, leia. Ele sabia com quem que ele estava andando. Tantas e tantas vezes a gente não sabe, né? E a gente é surpreendido pela reação dos outros. Mas veja que coisa impressionante. Ele sabia que todo mundo ali, naquela noite, ia sair correndo
e ir embora, todo mundo. Ele sabia que um deles, quando questionado a respeito do seu amor por ele deliberadamente, nunca conhecia esse homem. Mas não foi uma vez, não, fez 3. E ele, inclusive, tinha alertado Pedro de que isso ia acontecer. Mas pior, ele sabia que um daqueles que estavam ali, participando da ceia com ele, ia traí-lo, a ponto de entregá-lo aos principais escribas e fariseus, acomunados com os soldados e a liderança do Império Romano. Tudo aquilo ali estava armado, e ele sabia. Jesus, de fato, é o modelo de masculinidade por causa do seu conhecimento, coisa que nos falta demais. Nós não temos discernimento sobre o momento de vida que nós estamos vivendo. Nós temos muita dificuldade de olhar para as coisas que Deus fez e perceber que a nossa identidade não está nelas, mas está no nosso relacionamento com o Pai, e isso nos dá uma identidade e um destino. A gente tem dificuldade com isso. E é por isso que é tão difícil conhecer as pessoas, porque a gente não conhece nem a si mesmo, quanto mais o outro. Mas veja que esse detalhe de conhecer isso não impediu Jesus de amar de uma forma impressionante aqueles que estavam em volta dele, e amar o Pai também. Porque senão, veja você o versículo 1 de novo. Nós falamos do conhecimento, agora vamos falar do amor. Olha lá. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, então ele estava consciente disso, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus sabia quem era cada um deles. E Jesus não sabia só a respeito daqueles 12. Olha para o texto. Olha a consciência de Jesus. Ele está se referindo a todos aqueles que estavam no mundo, que eram dele. Então aqui é uma referência não somente aos discípulos, mas a todos nós, que eventualmente seríamos discípulos dele em algum tempo. Só que como eles estavam diante de Jesus, o amor de Jesus foi expresso a eles de uma maneira muito concreta, que nós só acessamos pela fé hoje. Eles tiveram o privilégio de experimentar isso diante dos seus olhos. Qual que é o amor de Jesus? Dá uma olhada no versículo 1 ainda. Tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe o que isso está dizendo? É que o amor de Jesus pelos seus discípulos não era um amor que sofria variação ou inconstância. Ele era um amor perene, constante, estável. Não é como nós amamos, como humildemente o nosso irmão Paulo testificou aqui. Nós podemos nos encantar por uma pessoa e trabalharmos para conquistá-la durante um tempo, mas a nossa experiência cotidiana é ver os nossos afetos oscilarem a respeito dessa pessoa, especialmente quando a nossa vontade não é feita, ou quando nós não estamos satisfeitos a respeito do que esperamos dela. Jesus não ama assim. Jesus, ele ama de forma perfeita, constante. Ele sempre fez isso, e ele continuou fazendo em face ao seu último momento, e diante do conhecimento de que eles iriam abandoná-lo e traí-lo. Agora, o amor de Jesus não é somente diferente do nosso por sua constância, mas também por sua praticidade de forma concreta. Porque Jesus amou em serviço. Olha o que o amor de Jesus levou ele a fazer, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha
com o que estava cingido. Olha o nível do amor de Jesus, porque eles estavam ali numa cerimônia, e de acordo com a etiqueta, de acordo com os costumes da cultura, de acordo com o contexto da festa da Páscoa, eles não poderiam participar da mesa sem passar por um ritual de purificação, porque isso seria desrespeito para com o ato. Só que o ritual de purificação envolvia lavar os pés, coisa que naquela cultura era o trabalho de um escravo. E é certo de que, se estivesse diante de qualquer discípulo a tarefa de lave os pés do mestre, é provável que muitos deles se voluntariariam. O problema é que, se eles começassem a lavar o pé do mestre, eles iam ter que lavar o pé de todo mundo, e ninguém estava afim de pegar no pé daquele povo que tinha andado o dia inteiro pelo deserto e estava com as sandálias sujas de cocô de animal que eles tinham pisado para chegar até ali. E aí, já que ninguém se dispôs, vamos fazer de conta que não tem que fazer. Jesus sacando que eles não iam ter a iniciativa de serviço, que eles precisariam ser mandados para isso. Jesus pegou e falou assim: Pedro, pega a bacia e vai lavar o pé dos outros. Não foi o que ele fez? Não. Ele se levantou, tirou a sua túnica, cingiu-se de uma toalha, pegou uma bacia, que provavelmente já estava lá com esse propósito, e foi no pé do primeiro. Deixa eu te perguntar, qual é a sua disposição em, sem ser solicitado, pedido, mandado, você ter uma atitude prática de servo para com os que moram com você, de através do seu trabalho, você demonstrar amor por eles? Esse negócio de, acabou o almoço, vamos recolher isso aqui, isso é o primeiro, pega e vai. Só tem roupa para lavar. Você participa desses ciclos da sua casa? Tem louça para lavar. O menino está chorando. Tem uma situação aqui. Como é que é essa sua atitude? Você tem iniciativa? Porque essa é a evidência de que você não é o homem que você devia ser. A gente é muito devagar em amar de forma prática. Nós somos bons para cobrar. Nós somos bons para chegar e falar assim: meu Deus do céu, que bagunça que está essa casa. Percebe? Porque nós não somos parecidos com Jesus. Jesus não tinha problema em ser servo. Nós queremos mandar. A gente quer usar da autoridade, do posto que nós temos de líder da casa, e falar assim: vamos resolver isso aqui. E aí cada um recebe uma ordem. Não é errado liderar. O problema é que a gente não consegue liderar como Jesus, com essa iniciativa de serviço. Mas Jesus, ele fez isso, e para admiração dos que estavam presentes, o amor dele é constante, um amor servo, mas ele também é um amor paciente. Porque olha a atitude do apóstolo Pedro. Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus no versículo 6. Vai lavar os meus pés, Senhor? Porque foi lavando, né? Eu não sei em que posição que Pedro estava sentado, mas chegou no Pedro. Ele falou: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Não. Olha a paciência de Jesus. Eu não teria essa paciência, não. Acho que eu jogava a bacia na cara de Pedro lá.
Versículo 7, olha a resposta. Jesus: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. E esse depois aqui, não é uma referência à ressurreição. Depois é imediatamente depois. Porque aqui na sequência, se você olhar na sequência aqui, olha só, versículo 12. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Então ele ia agora ensinar. Então era um depois, bem logo depois, porque o amor de Jesus era didático. Ele não tinha essa postura de pressupor que saber sobre o reino e das coisas que ele estava fazendo era dever do outro. Ele sabia da ignorância, conhecia o povo. Você já falou lá na sua casa? Você tinha que estar cansado disso. Você já devia saber isso há muito tempo. Quantas vezes eu já te expliquei isso? Ou isso só esse tipo de fala só acontece lá em casa? Quantas vezes eu vou ter que repetir a mesma coisa? Jesus, ele não somente amava de forma servil, mas ele falou assim: olha, calma aí que eu vou te explicar o que está acontecendo. A paciência do homem. Aí Pedro, querendo se colocar como distinto dos outros, parece que há uma capa de humildade sobre Pedro, né? Mas o que há aqui é muito orgulho, porque ele queria distinção dos outros, ele queria ser diferente. Aí ele retruca Jesus e falou assim: o senhor nunca vai me lavar, minha obrigação aqui é lavar o senhor, olha a minha humildade. Jesus o exorta. Isso também é uma manifestação do amor de Jesus. Olha para o texto. Esse diálogo de Jesus envolve a seguinte afirmação: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Jesus exorta a Pedro. Quantas e quantas vezes você já, vendo um erro de um irmão ou de uma pessoa que estava perto de você, às vezes até dentro da sua casa, você fez vista grossa e fingiu que nada estava acontecendo para não ter o trabalho de passar o carão de exortar alguém? Isso também é uma manifestação de desamor. Porque tem exortação que você fala assim: o que esse cara tem a ver com a minha vida? E a gente fica todo na defensiva quando é exortado. Mas essa nossa defensiva também nos recolhe de fazer o nosso papel de ministrar a alguém uma exortação que muitas vezes vai tirar ele do erro. Jesus não se privava disso simplesmente por causa do seu conforto ou por medo da reação dos outros. Jesus não recuou para Pedro porque Jesus amava Pedro. O amor de Jesus é constante, ele é servo, ele é paciente, ele é didático. E a gente não ama assim. Agora, olha que interessante. Aqui vem o primeiro elemento da nossa resposta a quem Jesus é. Primeiro, dá uma olhada no versículo 13. Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. Aqui é mais uma das vezes que Jesus publicamente fala que ele é o Messias, porque ele está se colocando no lugar de mestre e de senhor, Kyrios. Ele está se colocando acima de todos os outros que estavam com ele ali. E ele está falando: vocês estão certos em fazer isso, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Primeira coisa da nossa resposta ao fato de Jesus ser um homem bíblico é se você irá seguir o exemplo dele. Isso é a experiência de ser confrontado
com um erro seu e experimentar arrependimento. Ele falou assim: olha, eu andei até aqui dessa forma e eu estava errado. Tantas e tantas vezes a gente é incapaz, inclusive, de enxergar os nossos próprios erros. O erro está no outro. O fato da sua casa ser complicada é culpa da mulher que você tem, dos filhos, do trabalho, da renda, porque se isso fosse diferente, a sua casa era uma casa melhor, porque você é um cara legal. O problema é o contexto. É impossível você continuar com esse discurso se você conhecer a Jesus verdadeiramente. Porque o exemplo de Jesus diante do nosso comportamento deixa a gente numa situação de que ou a gente admite que é pecador, ou a gente continua tampando o sol com a peneira. É por isso que vocês leem no versículo 17 o que está escrito: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados são se as praticarem. A minha pergunta para você é a seguinte: faz quantos anos que você frequenta a igreja, lê Bíblia e se considera um cristão? Dado o tempo dessa caminhada, você não acha que está faltando mais prática do que teoria no seu cristianismo, não? Porque às vezes você não sabe os versículos de cor, mas nós não podemos negar que, a respeito da maioria de nós aqui, a gente já ouviu muito sermão, leu muitos livros e já participou de culto e de escola dominical, que não foi brincadeira. A questão é por que nós ainda somos tão diferentes do modelo bíblico de masculinidade? É porque na prática diária do nosso cristianismo, parece que a teoria é outra. E põe na sua cabeça de uma vez por todas, de que o que você ouve a respeito da palavra de Deus, não necessariamente é o que vai transformar a sua vida, mas é o que você coloca em prática. Você vai voltar para sua casa hoje, vai encontrar a sua família, vai voltar às rotinas do seu trabalho amanhã, e as pressões do mundo vão voltar a incomodar o seu coração na direção do pecado, da mesma maneira que estava na sexta-feira à tarde, antes de você chegar aqui. A grande questão é o que você vai fazer com aquilo que você recebeu aqui nesses dias. E você está aqui nessa manhã para tomar uma decisão de obediência. Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Mas não é só isso. Como o pastor Jones falou na sexta-feira, há uma segunda resposta que até antecede essa de seguir na prática os ensinamentos de Jesus. E qual é? É deixar que Jesus lave os seus pés e o seu corpo inteiro. Você já ficou doente a ponto de alguém ter que dar banho em você? Não? Fez uma cirurgia e não podia. Esse dia vai chegar. Um dia você vai ter que ser limpo por alguém, se você viveu o suficiente para chegar numa condição dessa. Mas essa é a tendência. Eu já. É extremamente humilhante não conseguir se limpar. A gente tem muita dificuldade como um homem de deixar que alguém sirva a gente. Quer ver um exemplo disso? Muitos de vocês aqui, o contexto de algumas casas aqui, a mulher ganha mais do que o marido. Isso para alguns de vocês pode ser um incômodo. Onde já se viu? Eu ser sustentado com o dinheiro de uma pessoa que ganha mais que eu? Quando Deus colocou do seu lado uma auxiliadora idônea,
que complementa aquilo que na sua casa é necessário. Mas você fica inseguro com isso, você fica incomodado com isso. Agora, e se eu te falasse que a mensagem do Evangelho é uma experiência de dependência completa a respeito de alguém que vai limpar a sua sujeira? Eita, mas é muito mais difícil, né? E você pode continuar a sua vida daqui para frente como fez talvez até aqui. Se não, a minha disciplina, as minhas boas obras, a minha capacidade de obedecer à palavra é o que me deixa limpo diante do Pai. Você está enganado. Olha o que limpa nesse texto. O que limpa os pés é o que Jesus fez. E o que limpa o restante? Olha para o texto. Vocês estão limpos. O que está escrito aí? Versículo 10. Quem já se banhou não precisa lavar nada, senão os pés, porquanto a mais está limpo, e vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. E ele deixa mais claro quando ele se refere a Pedro, que ele fala: vocês estão limpos pela minha palavra. Cadê onde está aqui no texto? Me ajude aí a encontrar isso. É uma outra versão, quando fala vocês estão limpos, é no mesmo versículo 10, limpos pela minha palavra. A experiência do Evangelho é de se deixar limpar por Cristo. Você não é limpo. E a menos que você admita isso, o Evangelho não vai dar frutos em você. Eu quero chamar você à oração nesse momento, para que você reconheça que Jesus é um homem que você não deveria ser, que você não consegue ser. Você até deveria, mas não consegue. Que Ele te conhece. E no caso, na mesa, você é muito mais parecido com Judas do que com qualquer outra pessoa que estava sentada ali. Mas que Ele te ama. Isso é suficiente para te limpar, para te servir e para te apresentar ao Pai inculpável. Você já tem essa consciência? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nessa manhã de domingo, no dia da ressurreição, nós estamos aqui juntos, na consciência de que precisamos que o Senhor nos limpe mais uma vez, porque a Tua palavra nos confrontou a respeito da nossa ignorância, da nossa incapacidade de amar como o Senhor nos ordena que façamos. Seja pelo Teu exemplo que devemos seguir, seja, Deus, pela nossa falta de humildade em reconhecer de que precisamos ser limpos, nós estamos falidos. Mas louvado seja o Teu nome por quem Tu és.
E nós queremos, nesse momento, consagrar a parte dos elementos que serão usados nessa ceia. Símbolo concreto daquilo que espiritualmente já foi feito a nosso respeito. O Senhor não somente nos lavou, mas o Senhor nos justificou pela morte e pela sua ressurreição. E nós cremos que isso é a nosso respeito. E nessa manhã, Pai, de domingo, nós queremos, como tua igreja, mais uma vez celebrar a ceia, rememorando aquela última Páscoa, onde o Senhor e os teus discípulos estavam ali, celebrando o fato de que o reino do Senhor se manifesta para salvar, libertar, curar e nos tornar homens segundo o teu coração, segundo a tua imagem. Consagramos, portanto, nossas vidas a ti, em nome de Jesus. Amém.